Olá, prontos para mais uma viagem pelo campo diplomático? Hoje vamos comentar que antes da década de 90 já haviam discussões, mas para valer, foi em 98 que um projeto da Embrapa foi implantado e ajudou os cientistas a fazer uma espécie de intercâmbio de alto nível em pesquisas em outros países. Neste caso, os Estados Unidos e agora mais recentemente, no Canadá. Isso que tem unidades também na Europa. O Laboratório Virtual do Exterior, o chamado LabEx. E olha que a gente se refere a uma rede de cooperações científicas para melhorar a agricultura brasileira e também desenvolver projetos de alta tecnologia. O empenho desses profissionais para garantir a segurança, a qualidade e nutrição nos alimentos. Vamos então conversar para saber um pouco mais com o coordenador do LabEx nos Estados Unidos e também no Canadá. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui nesse programa Campo Diplomático no canal AgroMais com vocês hoje. Maravilha. Alexandre, nós temos aí um assunto que deve chamar a curiosidade de muita gente, porque foi implantado praticamente um laboratório brasileiro lá no exterior, onde facilita essa troca de comunicações, né? Sim, exatamente, Fábio. Esse programa LabEx, ele foi, vamos dizer assim, raciocinado, né? Foi criado no início da década de 90, mas com as negociações, a realização de contratos, estabelecimento de estruturas, a gente realmente iniciou as atividades em 1998, aqui nos Estados Unidos, pela primeira vez. Então, chamamos ele de Programa LabEx, Laboratórios da Embrapa, Virtual da Embrapa no Exterior. E já tivemos outros LabEx instalados em outras regiões do mundo, como o Japão, China, outros lugares da Europa. Mas hoje, por questões de restrições orçamentárias, nós acabamos focando em dois escritórios principais. O nosso aqui nos Estados Unidos, que ampliamos ele, o escopo geográfico dele hoje é Estados Unidos e Canadá, né? Estamos chamando já de Embrapa LabEx América do Norte, né? E lá o nosso outro programa LabEx no escritório da Europa, que fica localizado em Montpellier, na França. Que interessante. Acho que poucos brasileiros assim conhecem talvez toda a dimensão da Embrapa também no exterior. E agora o LabEx tem, vamos dizer assim, essa missão, né, de levar aos cientistas estrangeiros, que muito se faz por aqui, e vamos dizer assim, esses testes e essa troca de informações sobre as pesquisas agropecuárias podem ser mais fluentes tendo esse LabEx lá no exterior, aí, no caso do senhor, nos Estados Unidos, né? Exatamente. Inclusive, o nosso programa LabEx é um estudo de caso aqui nos países desenvolvidos. Ele foi precursor, foi inovador. Outros países não seguiram, né? Assim como, por exemplo, os nossos vizinhos da Argentina, os próprios americanos hoje aqui possuem laboratórios da Agência Americana de Pesquisa Federal, que a gente chama de ARS, né, vinculado ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ele também hoje tem laboratórios no exterior. Todos foram baseados nesse exemplo da Embrapa, lá em 98, quando nos instalamos aqui pela primeira vez. Vejam que a pesquisa científica ela necessita do intercâmbio entre equipes de pesquisa. E nós conseguimos, com essa nossa presença aqui no exterior, realizar negociações e colaborações para manter os nossos pesquisadores, grupos de pesquisa, em contato com os grupos de excelência aqui fora no mundo, né? A gente chama de manter as nossas conexões e os nossos projetos de pesquisa nas principais áreas da fronteira do conhecimento, que tem de mais avançado no mundo hoje. A Embrapa hoje acompanha e trabalha junto com esses grupos de excelência para resolver os problemas da nossa agricultura, pecuária e floresta brasileira. Sem dúvida, porque as informações são importantes serem trocadas entre os cientistas, porque a tecnologia não para, né? Do dia para a noite já surgem novas fontes, novas maneiras de pesquisa, de técnicas de exames, né? De desenvolvimento na agricultura. Agora, Alexandre, para explicar, como é que seria essa estrutura? Vocês
trabalham diretamente no laboratório ou é uma parte física numa universidade? Como é que seria feita a estrutura? Certo. Bom, nós temos, de origem, em 1998, estabelecemos, então, uma cooperação com o ARS, Agriculture Research Service, vinculado ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. É uma agência similar, muito similar à Embrapa, a agência federal do governo americano. E aqui dentro nós negociamos, então, de termos uma estrutura, um escritório, certo? Que temos disponível, juntos dos gestores dessa instituição americana. Esse escritório, então, hoje aqui ocupado por mim, e junto de mim nós temos uma rede de pesquisadores que estão atuando aqui nos Estados Unidos e no Canadá, e também, no caso, lá na Europa, né? Que são os pesquisadores vinculados ao nosso programa Cientista Visitante. Eles é que estão executando os trabalhos de cooperação científica que o Labex faz aqui no exterior. Então, eles vêm para cá no exterior e treinam novas metodologias, trabalham junto com os pesquisadores americanos para busca de resultados que nos beneficiam também aqui no Brasil. Então, a estrutura hoje é um escritório, eu como coordenador do Labex Estados Unidos e Canadá, e depois uma rede de pesquisadores visitantes que vêm do Brasil e ficam aqui por um período, varia dependendo do projeto, entre 6 meses e pode ir até 2 anos a permanência deles aqui para executar os trabalhos que foram selecionados. Acredito que só de resultados positivos aí o senhor teria uma lista para trazer para a gente, mas tem alguns destaques que a gente possa estar informando ao agricultor que saiu daí do Labex? Sim, nós temos vários trabalhos em conjunto que aprimoraram as nossas pesquisas com esses grupos de excelência e permitiram avanços em produção de tecnologias que estão vinculadas a nós. A gente cita vários, por exemplo, no campo de melhoramento genético de várias culturas agrícolas ou até mesmo de animais, né, criações animais, existe muito intercâmbio para que a gente faça troca de materiais, que a gente faça trabalhos conjuntos para obtermos variedades mais resistentes, por exemplo, a seca, né? Existe trabalho entre a unidade da Embrapa, com os japoneses, por exemplo, foram realizados no passado. Aqui também com os americanos foi realizado esse trabalho. Trabalhos de outros materiais de culturas agrícolas para resistências a doenças e pragas, vários trabalhos nesse campo de melhoramento genético preventivo, especialmente, a gente trabalha, né? Ou seja, buscando se proteger antecipadamente de doenças e pragas ou invasoras que possam estar em outros locais, mas que eventualmente, se entrarem no Brasil, nós já temos uma tecnologia pronta para lidar com elas. Outros campos também são muito, muito comuns de atuação nossa aqui dentro de sistemas agrícolas sustentáveis. Nós somos modelos em muitos dessas áreas de pesquisa, por exemplo, o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Os americanos buscam a nossa expertise, a nossa experiência científica e prática aí no Brasil, né? Basta ver aí o quanto já evoluiu hoje aí, em termos de área plantada dos sistemas integrados. Outras áreas, por exemplo, que somos destaques na tecnologia e que há esse intercâmbio também aqui no exterior, é o avanço das culturas agrícolas na nossa área tropical, né? O avanço de culturas que eram eminentemente de áreas frias do sul e que hoje são trabalhadas e cultivadas na área tropical, por exemplo, o trigo irrigado, né? Também é um caso de sucesso, muito buscado aqui pelos nossos parceiros americanos e canadenses, interessados em colaborar conosco, e disso saem novos estudos de tolerância a pragas, a doenças, a melhor uso eficiente dos nutrientes, que hoje é um tópico predominante para todos nós. Veja a crise dos fertilizantes que nós estamos tendo, essas situações globais hoje, né, de conflitos globais. Os preços altíssimos, né, de fertilizantes. Nos últimos tempos, a gente tem atuado junto para buscar novas alternativas de nutrientes, de fontes de nutrientes, de melhor eficiência também de absorção desses nutrientes no solo pelas plantas. Há produtos, hoje a Embrapa tem um produto chamado Biomafos, é um produto comercial lançado aí no Brasil, que trata-se de 2 bactérias, basicamente, que ajudam a aproveitar o fósforo existente hoje no solo, com um crescimento radicular e também com a disponibilidade melhor do fósforo do solo para as plantas.
Esse produto hoje está registrado em 5 estados americanos aqui também. Existe muito interesse e muito reconhecimento aqui no exterior desses trabalhos conjuntos. Agora, o Labex, Fábio, é importante dizer para vocês que além dessas conexões para fazer ciência conjuntamente, e com isso a gente acelera os resultados, né? Tendo grupos diversos, com diferentes estruturas, trabalhando em diferentes ambientes também, né? É importante para, por exemplo, testar novas variedades. Nós fazemos um trabalho de inteligência aqui fora também bastante importante. A gente monitora sistematicamente o que acontece em termos de ciência e tecnologia para a agricultura aqui nos Estados Unidos e no Canadá, mantendo sempre o nosso time atualizado, né? E aonde a gente percebe que há alguma lacuna, alguma necessidade da Embrapa avançar, imediatamente a gente faz colaborações, cooperações, negociações para que os nossos pesquisadores trabalhem junto com esses grupos de excelência. A Embrapa está sempre, vamos dizer assim, na fronteira do conhecimento para gerar tecnologias. E, além disso, também represento a empresa em todo o território aqui, né? Há várias situações de reuniões que são necessárias representar em Embrapa, eventos em organismos internacionais, já estive na ONU, na FAO, já estive em organismos internacionais de bancos internacionais, onde foram feitos grandes eventos. Então, é muito amplo e diverso o trabalho do coordenador do Labex aqui. Imagino. Inclusive, fechar negócios, né? Porque as empresas têm um total interesse nos projetos bem-sucedidos aí do Labex, então também concentra aí um polo de negociações bem importante para a nossa produção agropecuária e nossa pesquisa científica, sem dúvida nenhuma. Alexandre, eu creio que pelo fato de estar nos Estados Unidos, dimensões geográficas muito próximas da gente aqui no Brasil, permite esses testes, né, com sementes e variedades, também como se estivesse aqui, né? Porque os Estados Unidos têm os ciclos, também os períodos de estar muito quente numa parte, outra está chovendo, a outra está frio. Então pode fazer essa troca e ser benéfico também para ser adotado aqui no nosso país, né? É verdade, é um país grande, de grande diversidade geográfica, diversidade de solos e de clima. Então, existe aqui nos Estados Unidos a área temperada, existe a área subtropical, existe a área tropical. Então, existe uma área mais seca, áreas mais úmidas, áreas mais pantanosas, inundáveis, outras áreas de cultivo agrícola intenso, né? Outras áreas mais de integração. Então, é muito similar ao que nós temos em nosso país, né? Mas, Fábio, é importante dizer também que hoje a nossa presença aqui permite a gente atuar globalmente, né, com desenvolvimento de pesquisas em tópicos que hoje são mundialmente reconhecidos e de interesse global. Por exemplo, mudanças climáticas, né? Hoje a busca, né, a preocupação com esses cenários de extremos climáticos, especialmente, daqui para diante, né, já estão acontecendo, mas daqui para diante existe esse temor de se intensificarem. As pesquisas ajudam a antecipar problemas que possam se decorrer dessas mudanças. Então, dentro da área de mudanças climáticas, descarbonização da agricultura, né, buscando aí um uso mais eficiente desse carbono que é gerado através da fotossíntese dentro das plantas, a diminuição do uso de insumos para diminuir custos dentro da atividade agropecuária. Evoluiu muito a questão da bioeconomia, a Embrapa está muito interessado em explorar melhor essa possibilidade de bioinsumos, né? De novo, racionalizando o uso de insumos químicos, não é eliminando, mas racionalizando e talvez trazendo alternativas de custo menor para o produtor. Também a produção de bioprodutos, nós temos todos os nossos biomas com um grande potencial de produtos que podem ser gerados e de componentes bioquímicos que podem ser explorados na indústria alimentar, na indústria farmacêutica, de cosméticos. Tem um potencial de negociação que podem gerar negócios dentro do Brasil e fora para os produtores e para as comunidades que sobrevivem disso, dos nossos biomas. Outras áreas de grande potencial aqui, hoje, essa preocupação com a crise dos fornecimentos de fertilizantes e preços altos, né? Existe aí um grande interesse entre os americanos em colaborar conosco nesse tópico. A gente está fazendo um consórcio, negociando um consórcio neste momento entre a Embrapa,
a Agência de Pesquisa Nacional Americana, o ARS, que eu já falei, a Universidade da Califórnia, Davis, e a Universidade da Flórida. E devemos estar atuando em projetos de pesquisa junto, buscando novas fontes, novas alternativas. O Brasil é muito dependente de importação de fertilizantes químicos, né? A gente precisa trabalhar fortemente e rapidamente nisso para termos um pouco mais de segurança nessas questões, especialmente nesses momentos de crise. Eu queria perguntar, Alexandre, quais são os desafios? O senhor tem aquela situação de pensar assim, esse é um desafio que vai ser difícil, mas a gente vai chegar lá. Sim, sim, sim. Alguns deles eu já procurei mencionar aqui brevemente, mas hoje nós temos assim como destaques em desafios para a Embrapa, né, trazer como soluções tecnológicas para a nossa agricultura, né, a gente cooperar especialmente na área então, de biotecnologia. Nós estamos falando de edição gênica, nós não estamos falando de nenhum trabalho de transgenia aqui no exterior, não é isso, é uma edição gênica onde a gente possa gerar novas variedades, novas linhagens de raças animais que possam ser mais adaptados às mudanças climáticas, possam ser mais produtivos, mais adaptados às mudanças, a estresses abióticos, que a gente chama, né? Calor, seca, e a novas doenças, resistentes a novas doenças que possam entrar. Edição gênica é uma técnica muito avançada de pesquisa dentro da biotecnologia, recentemente usada aí no Brasil. Temos vários times nossos que estão trabalhando com essa técnica e precisamos aumentar o número de pessoas hoje, porque essa é uma técnica utilizada hoje em quase todas as culturas de grande importância econômica dentro do Brasil, né? Aliás, é uma técnica de uma tecnologia desenvolvida aqui nos Estados Unidos. E nós estamos negociando o uso também dessa técnica porque ela possui uma patente, né? A gente precisa utilizar no Brasil com tranquilidade para que no futuro as tecnologias que a gente consiga lançar possam ser utilizadas. Nós já temos variedades, por exemplo, de cana-de-açúcar que foram editadas geneticamente, né? Para ter mais produtividade e mais adaptação climática. Outro desafio grande é essa área de bioeconomia. Hoje, bioeconomia, especialmente descarbonização da agricultura, o mercado de créditos de carbono, tudo que a gente possa atuar dentro dos sistemas agrícolas para torná-los mais sustentáveis e para fixar melhor o carbono nos sistemas, vão gerar grandes dividendos ao produtor no mercado futuro de créditos de carbono e vai beneficiar, obviamente, o ambiente, que é o que nós tanto queremos, né? Essa sustentabilidade dos sistemas. A exploração da agricultura digital, inteligência artificial, extremamente importante, também é um desafio e um tópico de relevância para nós aqui no exterior, já que hoje nós temos vários aplicativos, vários softwares que nos ajudam a tomadas de decisões importantes no meio de produção, na área de gestão, na área de previsão também de cenários, né? Cenários que possam, no futuro, por exemplo, se nós temos uma condição climática de aumento de temperatura, como é que as plantas vão responder a isso, né? Quais são os desafios que a pesquisa tem que buscar com isso tudo, né? Hoje existe também a área de agricultura de precisão ligada à inteligência artificial, vários sensores que são utilizados nas culturas agrícolas aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil já também, que monitoram solo, clima, planta e atmosfera e que permitem o produtor atuar com insumos exatamente, quando está georreferenciado todo esse processo, exatamente aonde precisa, né? Não tendo desperdícios de insumos pela questão de custo, mas também pela questão ambiental ligada às mudanças climáticas, né? Então, existem muitas prioridades. Porque para ver como a gente tem avançado, né, na agropecuária, eu achei interessante os aplicativos, ele consegue fazer um mapeamento de todo o terreno, né, separar, então, vamos dizer assim, os blocos a gente estava numa entrevista sobre laranja, e foi possível justamente colocar em campos onde, vamos dizer assim, onde ali precisaria, vamos dizer assim, de mais fertilizantes. Aqui já está bom, a produção já está boa. Ele consegue fazer os quadrantes, né? E assim ele consegue ter uma visão
panorâmica, né, de toda a sua colheita. É muito interessante essas pesquisas que não param, né, de surgir. A Embrapa está sempre atenta também a isso, claro, e aí no exterior isso chega com mais velocidade, né? Sem dúvida. E depois tem todos os interesses específicos, de como tu disseste, da laranja, de uma cultura e outra. Existem doenças que são preocupações internacionais, como o greening do citrus, entende? Existem doenças específicas da cana-de-açúcar, da soja, né, a ferrugem asiática. Existem pragas específicas também que a gente atua conjuntamente entre as equipes da Embrapa e as instituições aqui fora para resolver os problemas, porque são problemas comuns dos dois países. Quando encontramos problemas comuns, por exemplo, de doenças, pragas ou de invasoras, nós atuamos conjuntamente para acelerar, encontrar a solução, entende? É bom para o Brasil, é bom para os Estados Unidos, é bom para a alimentação global, né? Porque são dois países exportadores e produtores de alimentos. Então, a competitividade entre esses dois países, os nossos países, se dá na eficiência. E eu quero dizer que nós brasileiros temos levado vantagem, felizmente. Alexandre comentou há pouco sobre essa doença que pode abalar aí a citricultura, né? Aqui muitos pesquisadores também já estão bem adiantados, né, nas pesquisas para ver se consegue conter qualquer proliferação, né, que possa prejudicar a plantação. Agora, sobre essa citricultura, nós temos um cinturão aqui no país, né, que justamente ainda nenhum alarme foi dado, mas é um risco da doença proliferar ali e a gente tem um prejuízo grande com relação à colheita, né, de laranja, de limão Tahiti, e isso pode impactar até a nossa exportação. Sem dúvida. Essa é uma preocupação que já foi detectada a nível de Ministério da Agricultura, isso já foi trazido pelas cadeias produtivas a instituições de pesquisa, como a Embrapa, as universidades. Existe uma rede de pesquisadores trabalhando nisso hoje. A gente chama de preventivamente, né? Melhoramento genético preventivo, já buscando variedades de citros que já possam ser resistentes ao problema, né? Por exemplo, do greening dos citros. Isso são trabalhos bastante específicos. É interessante também a gente estar ressaltando aqui para o telespectador que, de repente, não é da área da agronomia, né, da agricultura, mas, às vezes, tem algumas espécies de frutas, verduras que outro país não tem, né? Por isso que é importante que se garanta o desenvolvimento de lavouras aqui e aí fora ter esse intercâmbio de conhecimento para justamente não faltar nem aqui e nem lá no exterior. E veja bem, a pesquisa trabalha com metodologias, né, Fábio? Quando a gente aprende uma metodologia nova, uma metodologia avançada que nos permite resolver o problema de uma forma mais eficiente ou mais rápida, nós treinamos nossos pesquisadores aqui fora com essas equipes, ou essas equipes vêm até nós também serem treinados por nós quando encontramos novas metodologias. E isso é transversal a qualquer cultura agrícola, a qualquer raça ou espécie de criação animal, por exemplo, certo? São metodologias que acabam sendo adaptadas para uma ou outra cultura, mas a base do desenvolvimento metodológico é a mesma, né? Um exemplo é isso que eu disse. A edição gênica utiliza hoje uma tecnologia chamada CRISPR-Cas9, né? Ela é uma patente americana. Hoje é utilizada em humanos, em animais, em vegetais, e qualquer espécie agrícola hoje estão tendo usando essa ferramenta, né, que ela recorta porções muito específicas do DNA para poder, então, atuar silenciando um gene que não é desejável ou, então, colocando um gene da mesma espécie, mas de uma variedade resistente encontrada naquela variedade que possa adquirir, então, dali para diante, resistência a uma situação de estresse abiótico ou de doenças e pragas, por exemplo. Alexandre, o mundo está apreensivo com a falta da segurança alimentar, né? Muito se falou também do Brasil ser uma fonte realmente de fornecimento de produtos agrícolas, mas é importante que a gente ressalte que aqui estamos passando um momento delicado também, com muitos brasileiros sem acesso
a alimentação diária e com os valores nutricionais suficientes, ou pelo menos adequados, para ter uma boa saúde. Essa preocupação é discutida também dentro do LABEX, sem dúvida nenhuma, com os pesquisadores estrangeiros, né? Sim, porque nós participamos dessas discussões a nível global, né? Nós participamos hoje de discussões globais dentro da FAO, por exemplo, que tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde a fome e a miséria é um dos focos, né? Uma das prioridades. Então, assim, nós buscamos, como instituição de pesquisa, sempre aumentar a nossa eficiência de produção, eficiência dos usos dos recursos que nós temos, produzir mais alimentos sem aumentar drasticamente a fronteira agrícola, a área plantada. Hoje é isso que o Brasil vem fazendo. Nós não estamos aumentando tanto a área de fronteira agrícola. Existe o caso do Mato Piba, recentemente, né? O Cerrado existiu no passado, mas hoje o que existe é aumento de produtividade na mesma área, mais eficiência do que a gente usa dos recursos do solo, dos recursos disponíveis da água existentes, dos nutrientes que são aplicados, né, e todos os outros insumos que possam ser utilizados nesse ambiente. Isso gera segurança alimentar. Produzir mais alimentos dentro de uma mesma área plantada que nós temos, ou áreas de criação, recuperação de áreas degradadas, tornando elas novamente produtivas dentro das nossas áreas agrícolas no Brasil. Isso gera segurança alimentar. Aliás, aqui recentemente, nos Estados Unidos, houve um incentivo aqui por parte do governo americano. Em outros países acontece algo similar, mas houve um incentivo aqui do governo americano para retomar a produção de áreas agrícolas, inclusive em áreas que eram antes protegidas aqui nos Estados Unidos. Então, eles estão querendo aumentar em algumas áreas a sua fronteira agrícola para gerar mais produtividade, mais segurança alimentar. É isso mesmo. Sensacional o trabalho da Embrapa, do LABEX, e também é necessário a gente dar sempre um apoio à agricultura familiar, que isso é importante. Está sempre lembrando. Eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui com a gente, a disponibilidade de estar explicando como é que funciona o LABEX, como é que é a estrutura do LABEX aí nos Estados Unidos, também no Canadá, onde abriu uma unidade recentemente, e pela Europa. Então, quer dizer, a ramificação da Embrapa, das pesquisas agropecuárias, estão por toda parte, a gente pode dizer assim. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Muito obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui com vocês, e a gente está à disposição aqui no nosso programa LABEX, aqui nos Estados Unidos. Por favor, façam contato conosco, os nossos contatos estão na nossa página da Embrapa, basta procurar Programa LABEX, Estados Unidos ou Europa, nós estamos aqui para o que vocês precisarem. Sem dúvida nenhuma, provocou aí o interesse em muita gente. Gostou da entrevista? Quer indicar para algum amigo? Entre lá nas nossas redes sociais. E até o próximo Campo Diplomático.